Jornalista do Chile põe Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo, na mira do Botafogo. Será que é o novo Barbosa? Emprestado pelo Fogão, Diego Hernandes é anunciado como reforço do Remo. E aí a relação Textor-Marinak está muito estreita. Botafogo cede Rafael Lobato para o Rio Ave de Evangelos Marinakis e mantém percentual. E Bidô, rapaziada, o homem pode estrear sábado. Danilo é regularizado na CBF, já está apto a estrear pelo Botafogo. Tem várias fotos dele aqui no CT Lonier, já treinando com o resto do elenco. Uns 3 diazinhos aí, suficiente para ele ficar na ponta dos cascos e entrar aí. Vai estrear. Isso e muito mais agora. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Live Pix no canal. Aqui embaixo tem o Pix também na descrição, junto com o link do Instagram, canal reserva, canal principal, Jet Sports e muito mais. Dá uma moral pra gente hypando esse vídeo. Bora pra cima. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, e quem também fez uma contratação muito boa foi o meu fogão, Lucas Pedrosa. O Barreira tá regularizado e pode fazer sua estreia no Botafogo. O jogo contra o Corinthians ele já pode participar nesse sábado. Encontrei com ele lá no estádio, o Pedrosa, já até tirei uma foto com ele. Um rosto de menino mesmo, de garoto. Só que é alto, né? É alto. Pra mim, todo mundo é alto, né? Eu achei ele bem alto. Pedrosa, quem é esse jogador? Me conta. Cara, é um habilidosíssimo jogador que sempre atuou como camisa 10. É uma das maiores joias aí do futebol colombiano. Um atleta que, para mim, chega ao Botafogo justamente para poder, talvez, preencher essa lacuna que ainda não foi preenchida de uma falta que tem o Thiago Almada, tem o Montoro que faz essa função muito bem, mas, na verdade, no final das contas, eu, como sempre falo, né, eu não gosto de ficar comparando o jogador, acho que são características bem diferentes, inclusive, ele chega para reforçar a categoria ofensiva que o Botafogo já tem, para ele poder ser um grande companheiro do Montoro, para ele poder ser um grande companheiro do Arthur Cabral. Você já tem o Correia, você já tem o Arthur do lado direito, então ele pode fazer as 3 funções ali do meia, como camisa 10, como meia esquerda ou até como meia direita, e é um garoto que o que chama a atenção principalmente, além da ousadia, da habilidade, para mim é a força física. Muito jovem, mas alto, forte, tudo que pede hoje o futebol mundial, o Barreira consegue preencher como lacuna. Então, mais uma vez, o Botafogo vai muito bem nesse trabalho de scout dentro do mercado sul-americano. Já Danilo Barbosa, volante que está de saída do Botafogo, pode acabar não se mudando nem para o Fortaleza, nem para o Atlético Mineiro, os 2 principais interessados. Estava conversando com um dirigente de um desses clubes e ele contou que um clube do exterior entrou na parada e com bastante dinheiro para gastar. Vamos lá, falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Azevedo, a gente segue falando sobre negociação de jogadores no Botafogo. Ontem já trouxemos uma lista de jogadores que estão deixando o clube, muitos deles jogadores reservas ou então jovens que vêm da base. Hoje a gente vai falar de mais um jogador que vem da base e de alguns que estão retornando de empréstimos, mas vão ser novamente emprestados. São os casos dos atacantes Segovinha e Diego Hernandes e do zagueiro Cauã. O Segovinha estava emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes. Retornou de empréstimo e vai ser emprestado novamente, dessa vez ao RWDM Brussels, que é o novo nome do RWD Molenbeek, lá da Bélgica. É a segunda passagem do jogador paraguaio pela equipe que faz parte da Eagle Football. Ele vai ficar até junho do ano que vem, assim como o Cauã Lindes. O jovem da base não deve ter muitas oportunidades com o David Ancelotti, sendo assim, o clube preferiu cedê-lo por empréstimo também à equipe da Bélgica. Esta será a primeira experiência do jovem meia no futebol europeu. Ele também fica até junho do ano que vem. O Diego Hernandes, o uruguaio, é outro que estava emprestado ao futebol mexicano, retornou, mas não vai permanecer. Ele será emprestado ao Remo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Cauã, o zagueiro que estava emprestado ao Juventude, também vai para a equipe paraense disputar a Série B. Com isso, Zeve, entre jogadores vendidos e emprestados, já são 15 saídas do Botafogo, o que representa uma economia mensal de R$500 mil aos cofres do clube. Uma bela enxugada no elenco foi uma exigência do técnico David Ancelotti para contratar novos jogadores e renovar esse elenco. Até agora foram 7 contratações ao todo. O clube ainda busca jogadores para reforçar o elenco, pelo menos mais 3 ou 4
4 reforços e o Botafogo tem até setembro para contratar jogadores. O time segue treinando. Hoje o técnico italiano vai comandar mais uma sessão de treinos visando a partida contra o Corinthians, sábado no estádio Newton Santos pela 17ª rodada do Brasileirão. E a expectativa é saber se o Danilo estará presente no treino de hoje. Serão mais 3 sessões de treinos até o jogo de sábado. Lembrando que o Botafogo não joga nesse meio de semana, já que a partida que seria realizada contra o Bahia foi adiada pela participação da equipe baiana na Copa Sul-Americana. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão, informações do Botafogo. Tempinho bom aí pro Ancelotti trabalhar, né, o Gabriel? É uma sequência absurda na temporada, onde você praticamente não consegue descansar. Quem tem 3 competições só vai fazer uma pausa lá na data FIFA de setembro, no início do mês de setembro. E o Botafogo, por conta dessa adiação do jogo contra o Grêmio na Copa Sul-Americana, acaba desfrutando de um tempinho pro David encaixar o trabalho dele. Importante, porque é um treinador que chegou há pouco tempo. Vai ter esse espaço para de repente implementar um pouquinho mais o trabalho dele com calma, sem aquele desespero de treina um dia, treina metade do outro e já descansa para poder entrar em campo e jogar uma partida importante de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. Vai ser um período realmente interessante, ainda mais para quem tá recebendo reforços, por exemplo, o Danilo. O Botafogo não vai ter o Marlon Freitas à disposição contra o Corinthians, está suspenso. Aí entra o Danilo, de repente, da equipe, se ele conseguir treinar. Se não vai jogar o Danilo ou jogando o Danilo, tem que encaixar, tem que treinar uma formação, tem que ter uma ideia de equipe para entrar em campo no fim de semana. Então é importante, é um período que veio um instante bem legal pro David Ancelotti respirar um pouco com o trabalho dele. Cara, olha aqui o José Luiz. Gabriel, existe algum risco do Danilo virar o novo Patrick? Cara, eu não... Pode dar certo, pode dar errado. É a análise mais óbvia possível. Pode dar certo, pode dar errado, não sei. Eu acho uma baita contratação, tomara que dê certo. Eu, sinceramente, não vejo esse risco, assim não. como o Patrick lá atrás foi uma boa contratação, também. Que infelizmente não deu certo. Você já percebeu que no futebol brasileiro, aquele que tenta ousar e acaba se destacando sobre os demais, incomoda um pessoal? Um exemplo. Chega aquele investidor bilionário de fora do país, pega aquele clube que é um dos patrimônios do futebol brasileiro, que vinha sendo muito mal administrado, aí o cara vai, profissionaliza, investe pesado, coloca esse clube entre os melhores do continente sem depender de ninguém, só dele, e mesmo assim o cara vira alvo de críticas, e críticas essas vindas de todos os lados. Não precisa ser botafoguense para saber que eu estou falando do John Textor, mas só os botafoguenses sabem o quanto que esse cara sofre no futebol brasileiro. E você viu a última? O cara simplesmente tomou um esculacho de um empresário e ex-jogador de futebol. O botafoguense está muito incomodado com isso, mas não precisa ser botafoguense para se incomodar também. É só não ser clubista. Sou São Paulino, mas não sou clubista e por isso que eu não vou deixar esse assunto passar batido. E também não sou o dono do canil, mas hoje eu vou soltar os cachorros. E aproveitando o momento, eu gostaria de fazer uma observação rápida em cima de uma declaração do jogador Danilo, que já chegou e já está pronto para estrear pelo Botafogo. Eu peço para você observar atentamente cada palavra que esse jogadoraço falou. Espero honrar esse dinheiro bem gasto do John Textor, com bastante partidas boas e títulos. Você viu, né? Espero honrar esse dinheiro bem gasto do John Textor. No vídeo anterior eu dei a minha opinião sobre o Danilo, falei que ele era um bom jogador, e sim, era um dinheiro muito bem gasto, né? Ele não é muito melhor que o Gregory, mas ele é melhor. O Botafogo fez uma baita de uma contratação, mais uma vez. Com o dinheiro do John Textor, não é o dinheiro da mídia clubista, não é o dinheiro da Leila Pereira, não é o dinheiro do Flamengo, tampouco do Mauro César e de tantos outros críticos que tem por aí. E de 2023 para cá, eu vi muita gente reclamar do trabalho do Textor, ok? Eu falo de 2023 porque foi o ano que ele deu aquela sacudida no tal de sistema. E isso também acontece por inveja e dor de cotovelo, né? Porque, afinal de contas, o Textor está investindo no Botafogo e colocou o Botafogo entre os melhores do continente. Não colocou Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses clubes da patota aí. Só que eu juro pra você que eu nunca tinha visto o empresário esculachar o John Textor e o negócio viralizar, né? Repercutir de uma forma absurda, que nem do tal de Fábio Melo, que é até um ex-jogador. E segundo ele, a gente está em uma indústria que tudo pode. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores. Em um modelo em que o investidor e dono está humilhando o futebol brasileiro. Ele foi muito especial em acreditar em 2 gênios como executivos. Aí era um clube que não passava credibilidade nenhuma no mercado,
Todo mundo achava que o Botafogo seria rebaixado, ele contrata profissionais e executivos importantes, monta um time de executivos extremamente competentes. Aí ele faz contratações e não paga, e vai se alavancando. Tá ruim, né? Mas vai piorar. Me coloco no lugar dos presidentes do Flamengo, do Fortaleza e do Palmeiras, que ficaram na sequência do Brasileirão, os três com tudo em dia, até as comissões de empresários. E perde um campeonato para alguém que é inadimplente. O caso do Jair é um exemplo. Ele comprou o Jair dos Santos, não pagou e já vendeu. A equipe de executivos dele é muito competente. Mais um modelo. Ninguém tem informações sobre o balanço do Botafogo. Uma conversa dessa chega a ser constrangedora. Para quem ainda tem dúvida, eu vou explicar melhor. Um clube brasileiro que se destaca e não é Flamengo, Palmeiras e Corinthians, acaba virando alvo de críticas. Acaba sendo alvo de falácias e esculachos baratos. Incomoda demais. De 2021 para trás, o Botafogo estava matando o cachorro a grito e ninguém falava nada. Isso só está acontecendo porque o Botafogo chegou na voadora na rodinha que só tinha Flamengo e Palmeiras. Aqui no futebol brasileiro tem vários clubes afundados em dívidas. Por exemplo, o meu São Paulo está na casa de 968 milhões de reais no negativo. Mas tem outros clubes que devem mais e ainda estão fazendo loucuras financeiras. Um exemplo, Corinthians. 2 bilhões e meio de reais no negativo e ainda continuam contratando. Atlético Mineiro foi acionado na justiça por alguns jogadores, porque estão devendo salário. Por enquanto citaram o nome de 3 jogadores, que é o Scarpa, o Igor Gomes e o Arana, né? Mas o Hulk já tinha reclamado dessa dívida. Surgiu um boato aí que o Rony ameaçou sair do clube e depois voltou atrás. Agora, será que a culpa também é do John Textor? Uma coisa que eu sempre digo, é o certo pelo certo. E é claro que uma gestão precisa de responsabilidade e transparência. Mas só criticarem um projeto que está dando certo, aí não dá. O Mister não está fazendo só pelo Botafogo, ele está fazendo também pelo futebol brasileiro. E está fazendo muito mais do que muitos caras que ficaram no poder há anos. E ele só não fez mais, porque você sabe, né? Foi barrado na porta. Tem coisa que eu penso que eu não posso falar. Danilo é regularizado na CBF, já está apto para estrear pelo Botafogo. Bidou rapidamente. O volante Danilo teve aí o seu nome publicado no bid da CBF. Nesta quarta-feira já está apto para estrear pelo Botafogo, ficando à disposição para o confronto contra o Corinthians, sábado 26 de julho, no estádio Newton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Danilo trabalhou com o elenco alvinegro pela primeira vez nessa quarta-feira, após chegar ao Rio de Janeiro na noite de segunda-feira, vindo de Salvador, sua cidade natal. A contratação mais cara da história do Botafogo, com valores convertidos, Danilo não joga uma partida desde 18 de maio, quando atuou por 7 minutos na vitória do Nottingham Forest contra o West Ham, fora de casa pela Premier League. Para a partida contra o Corinthians, o Botafogo não terá Marlon Freitas suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas pode ter o retorno de Alan, que voltou a treinar após ser desfalque contra o Sport no último domingo por dores musculares. Menos mal, né, rapaziada? Menos mal. Se por um acaso não for estrear de cara aí o Danilo, pelo menos tu vai ter o Alan em campo para dar aquela segurada ali junto com o Newton. Tava preocupado de não ter nem Alan, nem Danilo Barbosa, nem o PK, o Cauê, né? O Gregor já foi embora também. Nem o Marlon Freitas suspenso e ficar aí só com o Newton à disposição e o Huguinho. Aí é complicado demais. Então, temos aí a possibilidade de ter o Danilo, que o cenário ideal pro Danilo nem é ele começar jogando esse jogo não, tá? O ideal seria ele entrar no segundo tempo desse jogo. Porque, como mostrou a matéria, ele não joga desde 18 de maio. E quando jogou 18 de maio, foi durante 7 minutos só. Então ele tá muito fora de ritmo, né? A parte física pode estar em dia, pode estar sequinho, voando, trincado, né? Fortão, mas a questão do ritmo de jogo faz diferença. E 3 meses sem jogar é muito tempo. 3 não, né? 2 meses inteiros sem jogar, né? É bastante tempo. Então vamos ver aí. Mas se precisar, qualidade com a bola no pé ele tem. Então melhor do que algum moleque da base inexperiente, certamente será. Melhor que o Cauê, o PK, será. Então, se por acaso precisar, o homem está à disposição do Botafogo nesse jogo contra o Corinthians. Botafogo cede Rafael Lobato para Rio Ave de Evangelos Marinakis e mantém percentual.
O Botafogo fechou a transferência do atacante Rafael Lobato, de 19 anos, para o clube Rio Ave, né, de Portugal, que faz parte do grupo magnata grego Evangelos Marinakis, parceiro de John Textor, informa o jornal O Globo nesta segunda-feira. O Glorioso manteve 40% dos direitos econômicos do jogador em caso de uma negociação futura, uma venda futura aí para um outro time, né? O atacante vai assinar contrato de 3 anos com Portugal, com o time de Portugal, né? Lobato tinha negociação complicada para renovar o seu contrato com o Botafogo, que se encerraria no próximo 30 de setembro, ou seja, daqui a um mês, 2 meses, ele sairia de graça do Botafogo, né? Para qualquer lugar do mundo aí. Então foi até uma opção interessante. Você não perde ele de graça, mantém 40% do valor, quase metade do valor, manda para uma liga competitiva, para um parceiro seu, e dá tempo do moleque jogar, dá espaço para ele jogar num time com ele com um pouco menos, né, recheado do que o nosso. Então, e é uma liga competitiva, né? Acho que foi uma boa. Já ia perder mesmo de graça, pelo visto, né? Ainda manteve parte do valor dele. Saiu de graça, mas não perdeu ele inteiro, né? Metade do valor quase é nosso ainda. Destaque na categoria de base, né, do Botafogo, após iniciar a carreira no Nova Iguaçu, Rafael Lobato fez 10 jogos pelo time profissional alvinegro em 2025, inclusive atuando na semifinal, não, na final, no caso, da Supercopa do Brasil. Ele jogou ali aquele início do ano, né, que estava sem ponta e tudo mais. Iniciou o Carioca, depois jogou, foi bem no Carioca alguns joguinhos contra o Fluminense, por exemplo. E aí foi jogar a Supercopa, sendo aí uma opção, já que o Botafogo não tinha ainda muitas opções no ataque, né? Alguns machucados, outros saíram, Arthur acabado de chegar, então aí o Lobato foi bastante utilizado, mas depois perdeu espaço no Botafogo. Um jogador que é aquilo, né? Já perderíamos de graça mesmo, pelo menos mantivemos o percentual dele para a próxima venda. Jornalista chileno põe Alan Saldívia, ex-zagueiro do Colo-Colo, zagueiro do Colo-Colo, né, atualmente lá, na mira do Botafogo. Eu tô aqui tratando como certo já, né? Não, ele ainda é do Colo-Colo. O Botafogo demonstrou interesse em contratar o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, de 23 anos, que atua pelo Colo-Colo. A informação é do jornalista Christopher Brandt, da ESPN do Chile, na terça-feira, dia 22/7. Segundo o jornalista, observadores do Botafogo, inclusive, assistiram a partida contra o Alaú do Chile, né, no último dia 12, no Estádio Nacional, para acompanhar de perto o desempenho do defensor. Já foi especulado no Vasco esse jogador, né? Destro, Alan Saldívia chegou a ser especulado no Vasco recentemente. O zagueiro, que passou também pelo Defensor do Sporting e Montevideo City, time do Grupo City, que tem 26 anos, um gol na atual temporada pelo Colo-Colo na Liga Chilena, né? Cara, lembrando que o Barbosa veio, se não me engano, do Olímpia, né? Algo do tipo. Ou foi do... Não, foi do Olímpia. Ele jogou no Olímpia antes do Botafogo, né? Jogou futebol argentino, tudo mais, futebol uruguaio. Zagueiraço. A gente viu aí como é que o Barbosa se desenvolveu no Botafogo. Cara, confio muito no scout. Acho que pode ser uma boa. Tomara que venha. O Botafogo precisa muito de zagueiro pela direita. Urgente, já falei isso 1000 vezes. É urgente um zagueiro pela direita. Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernandes é anunciado como reforço do Remo. O meia atacante Diego Hernandes, de 25 anos, foi oficializado como reforço do Remo na última terça-feira, 22/7. Ele foi emprestado pelo Botafogo para disputar a Série B do Brasileirão. O uruguaio atuou na última temporada emprestado ao León do México, jogou 13 jogos e fez 2 gols e deu 2 assistências. E depois ao Everton de Viña del Mar, no Chile, com 13 jogos, 1 gol e 2 assistências. O Botafogo e o Remo estabeleceram uma parceria recente, quando o Glorioso contratou o lateral Cadu, de 19 anos, por empréstimo, com opção de compra fixada em $950 mil. O atacante uruguaio Diego Hernandes, de 25 anos, é o reforço. Esse aqui, no caso, é o Twitter do Remo, né? Notificando aqui a nova aquisição do clube. Cara, tomara que ele jogue bem lá. É um jogador que eu falo, não tô nível hoje em dia pro Botafogo mais, mas chegou a jogar alguns bons jogos pro Botafogo, né? Se enfiou em polêmicas aí, em confusões, né, em concentração com mulheres e tal. Aí perdeu totalmente o espaço com o Arthur Jorge, totalmente o espaço. Ainda ferrou o Romero junto com ele. Mas é um cara que eu acho que qualidade para jogar bola em times pequenos ele tem. Infelizmente,
o potencial que ele demonstrava ter lá no Uruguai não se concretizou aqui no Brasil. Não se adaptou, não evoluiu e tal. Mas acho que para times pequenos ele serve sim. Serve. É o tipo de jogador que a gente contrataria na época das vacas magras. Reserva do Palmeiras e tal, reserva do Grêmio. A gente ia lá e buscava ele. Como faz hoje o Remo, como faz o Ceará, como faz o Criciúma, como faz um monte de gente hoje com o Botafogo. Pega nossas reservas para jogar bola. E acho que ele pode jogar bem no Remo. Pode jogar bem lá. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.